Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E nesse vídeo de agora nós vamos discutir um assunto muito interessante aí do ponto de vista do desempenho físico em si, mas também do ponto de vista clínico, que é o limiar anaeróbio glicêmico, ou simplesmente limiar glicêmico. Muito bem, gente, vamos lá então, vamos conhecer agora o limiar glicêmico, limiar anaeróbio glicêmico ou simplesmente limiar glicêmico. O que é isso? Se vocês lembrarem lá do conceito, eu já deixei aqui na lousa desenhado, preparado, pronto para nós entendermos isso, mas o limiar anaeróbio limiar anaeróbio glicêmico é o limiar anaeróbio medido, determinado num indivíduo qualquer por meio da curva da glicemia durante, por exemplo, um teste crescente. Lembra, eu posso determinar o limiar anaeróbio de um indivíduo qualquer por meio da curva do lactato, por meio da lactacidemia, então esse é o limiar de lactato. Eu posso determinar o limiar anaeróbio por parâmetros ventilatórios, a gente denomina isso de limiar ventilatório. Eu posso determinar pela máxima fase estável de lactato, eu posso determinar pelo limiar de ponto fixo, 4 milimol de lactato por litro de sangue. Tem uma série de procedimentos, de condutas, de testes, de parâmetros que eu posso utilizar para encontrar o limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio pode ser identificado pela variabilidade da frequência cardíaca, aí esse é o limiar, pela variabilidade e por aí vai. Além disso tudo, nós também podemos então identificar o limiar, encontrar a intensidade do limiar anaeróbio de um indivíduo qualquer, também por meio da glicemia, da curva da glicemia, durante um teste de esforço crescente num indivíduo qualquer, seja num atleta, seja num indivíduo saudável, adulto, seja num idoso, seja num paciente com algum tipo de doença crônica, qualquer indivíduo. É absolutamente possível nós determinarmos o limiar anaeróbio por qualquer um desses parâmetros metabólicos ou ventilatórios e é, portanto, possível nós determinarmos o limiar anaeróbio de alguém por meio da glicemia. Quando nós usamos a glicemia como parâmetro para determinação da intensidade do limiar anaeróbio num indivíduo qualquer, nós nos referimos a esse limiar anaeróbio como limiar anaeróbio glicêmico ou limiar glicêmico. Portanto, por definição, quem é o limiar anaeróbio glicêmico? É o limiar anaeróbio identificado por meio da curva da glicemia num teste de esforço crescente. Ô Cássio, como é que fica isso? Como é possível identificar o limiar anaeróbio por meio da glicemia? E até qual seria a importância de uma aplicação clínica desse entendimento do comportamento, da resposta da glicemia durante um teste crescente? Vamos ver isso aqui, gente. Eu já deixei o gráfico aqui pronto para nós vermos o seguinte. Imagina aqui a seguinte situação. Eu tenho um indivíduo qualquer aqui sendo submetido a um teste de esforço crescente. Aqui no eixo horizontal e a intensidade em quilômetros por hora. Então imagina que eu vou submeter um indivíduo qualquer a um teste crescente em que eu estou aqui no teste aumentando a intensidade. Por exemplo, a cada 2 minutos aumento a intensidade do teste ou a velocidade na esteira em 1 km por hora. Aumento então a intensidade em 1 MET. Quem não tem direito ao conceito ainda, não tem muito entendimento desse conceito, dá uma olhada no nosso vídeo aqui no canal. E veja, tem um vídeo nosso falando sobre o MET, tem outros vídeos falando também sobre esse conceito, o equivalente metabólico da tarefa. Dá uma passeada aí pelos nossos vídeos e especificamente sobre o MET para conhecer mais sobre esse conceito, sobre essa variável. E aí então eu tenho aqui a resposta da glicemia durante esse teste crescente. A cada 2 minutos vai aumentar a intensidade na esteira em 1 km por hora, portanto aumentando em 1 MET. E ao longo de cada estágio, ao final de cada estágio do teste, eu vou coletar uma gotinha de sangue do lóbulo da orelha e leva lá para o equipamento, para o glicosímetro, e o equipamento faz para mim a medida da glicose sanguínea, da glicemia. Lembra que a glicemia é expressa em miligramas
por decilitro de sangue, né? Quantos miligramas de glicose, desculpem, de glicose para cada decilitro de sangue. Então imagine o seguinte, quando estava lá na condição de repouso, um indivíduo qualquer que foi submetido ao teste estava lá com a glicemia em torno de 90 miligramas por decilitro de sangue. Qual é o padrão de resposta da glicemia a uma condição de exercício crescente? Olha que bacana. Então eu começo o teste lá, tendência na glicemia, coloco aqui, e aí vai depender do nível do indivíduo, tá? Então isso aqui é um teste que não é o padrão, não é esse o teste igual para todo mundo, mas imagina que no indivíduo qualquer, que tem aí em torno de 10, 11 metros de VO2 máximo, começou o teste lá a 5 por hora, e aí a cada 2 minutos eu vou aumentando a intensidade em 1 por hora. A tendência da glicemia é justamente essa curva que vocês estão vendo aqui, ó. Eu começo o teste, a glicemia diminui um pouquinho, por exemplo, aqui 87, 86 miligramas por decilitro. Aumento a intensidade, a glicemia diminui mais um pouquinho. Aumento a intensidade, diminui mais. Até um ponto em que eu começo a aumentar a intensidade e a glicemia muda o padrão de resposta dela. Então esse é o padrão de resposta da glicemia, da glicose sanguínea ao exercício crescente, ao esforço crescente. Até uma determinada intensidade, a glicose sanguínea ou a glicemia diminui e a partir de uma intensidade específica ela volta a subir. Que intensidade é essa, né, em que a glicemia muda o padrão dela de resposta e vinha diminuindo e começa a aumentar? Essa é justamente a intensidade do limiar anaeróbio. Então, como é que eu identifico o limiar anaeróbio de um indivíduo qualquer? Por meio da análise, né, da glicemia durante um teste crescente. Exatamente assim, ó. O ponto de menor glicemia no teste corresponde à intensidade do limiar anaeróbio. Nesse exemplo nosso aqui, o indivíduo teria o seu limiar anaeróbio a 7 km por hora, identificado como? Pelo valor de menor glicemia, quer dizer, a intensidade em que eu tenho o menor valor de glicemia no teste crescente. E é esse padrão aqui, um padrão meio que em V. A glicemia antes do limiar anaeróbio, em intensidades abaixo do limiar anaeróbio, ela vem diminuindo, e a partir do limiar anaeróbio, ela começa a aumentar. Portanto, o valor de menor glicemia num teste crescente corresponde à intensidade de limiar anaeróbio. Quando eu identifico esse limiar pela glicemia, como foi esse caso aqui, nós nos referimos a esse limiar como limiar glicêmico, ou limiar anaeróbio glicêmico. Que eu quero aqui até fazer um registro, esse padrão de resposta, né, da glicemia e a possibilidade, né, de medir o limiar, de conhecer, identificar o limiar anaeróbio individual por meio da curva da glicemia, isso é uma descoberta aí de um pesquisador nosso, brasileiro, inclusive aqui da região nossa, aqui de Araraquara, que é aqui de Monte Alto, da cidade de Monte Alto, um grande amigo, o professor Dr. Herbert Simões. Foi ele, isso aqui foi o mestrado dele, né? O Herbert, então, descobriu aí que existia a possibilidade de nós determinarmos, né, o limiar anaeróbio de um indivíduo qualquer por meio da análise da curva da glicemia. E aí, então, ele mostrou que a glicemia tem rigorosamente esse padrão de resposta. Agora, para comigo e entenda o seguinte. Por que acontece isso com a glicemia? Porque até em intensidades no limiar anaeróbio, a glicemia diminui e a partir do limiar ela começa a aumentar mais. Significa dizer que até o limiar, o que predomina? A remoção da glicose sanguínea em detrimento, né, da produção da liberação. Quem libera a glicose para a corrente sanguínea? O fígado. Quem remove a glicose da corrente sanguínea? Os músculos que estão em atividade. Então, até o limiar anaeróbio, as fibras do tipo 1, 2A que estão sendo recrutadas, removem mais essa glicose e tem uma menor taxa de liberação hepática de glicose, né, para a corrente sanguínea. A partir do limiar anaeróbio, que nós temos um aumento da descarga de adrenalina, um aumento do cortisol, os músculos, lembra, estão aumentando a produção de lactato, esse lactato vai para a corrente sanguínea, vai lá para o fígado, passa por aquele ciclo de Cori e o fígado libera a partir daí mais glicose na corrente sanguínea. Por conta do aumento da adrenalina, a partir do limiar, nós temos redução da liberação de insulina e a cada intensidade nova é maior. E isso determina que lá no fígado nós temos um aumento da glicogenólise, nós temos a partir do limiar um aumento da liberação de cortisol, isso aumenta no fígado também a neoglicogênese, porque aumenta o catabolismo proteico no músculo.
Tudo isso vai fazendo com... Aí lembra que por conta do aumento da adrenalina, na região esplânica, fígado, trato gastrointestinal, tem um maior nível de vasoconstrição e diminui mais o fluxo para essa região, para aumentar o fluxo para os músculos. Se diminui muito o fluxo para o fígado, aumenta ainda mais a glicogenólise hepática e por conta disso tudo, o fígado passa a liberar muito mais glicose para a corrente sanguínea. E os músculos, quando você passa do limiar, você vai tendo mais recrutamento de fibra 2A, se afasta mais dele lá já perto do RCT fibras 2B, e aí usa mais também o glicogênio intramuscular do que a glicose extra. Por quê? Porque fibras 2B são menos vascularizadas do que as do tipo 1, então elas são menos, entre aspas, dependentes da glicose sanguínea e um pouco mais dependentes do glicogênio intramuscular. Todos esses fatores determinam, então, que até o limiar anaeróbio nós temos uma maior remoção de glicose e uma menor liberação hepática para a corrente sanguínea, e do limiar para frente nós temos um aumento da liberação hepática de glicose por todos esses fatores e, portanto, um aumento da glicemia. E não esquece, então, o ponto de menor glicemia num teste crescente é, para nós, a intensidade compatível com o limiar anaeróbio, o limiar glicêmico. Para a gente fechar, me dá uma importância clínica disso. Pensa agora nisso do ponto de vista clínico. O que esse entendimento do limiar anaeróbio glicêmico mostra para a gente? Que a intensidade, olha só isso, a intensidade de maior nível de remoção de glicose do sangue é a intensidade do limiar. A maior taxa de remoção de glicose da corrente sanguínea ocorre em intensidade, na intensidade do limiar anaeróbio. Um pouquinho abaixo tem remoção de glicose, mas a taxa não é tão alta quanto o limiar. Para cima dele a remoção já é menor. Então a intensidade de esforço, que eu tenho a maior taxa de remoção de glicose sanguínea, é a intensidade do limiar anaeróbio. Identificar o limiar anaeróbio, por exemplo, num paciente diabético, é fundamental. Por quê? Porque se eventualmente um dia ele chega com a glicemia mais alta, para eu reduzir numa sessão de treino, ou para eu ter a maior taxa de redução da glicemia num paciente diabético, agudamente numa sessão de treino, eu preciso colocá-lo na intensidade do limiar anaeróbio. Preferencialmente, obviamente, na esteira, na bike, músculo grande, porque é onde eu tenho maior taxa de remoção. Então isso aqui é um conhecimento que tem também para a gente uma relevância clínica importantíssima. A intensidade do limiar é a taxa de maior remoção de glicose da corrente sanguínea. Portanto, é a intensidade em que nós devemos privilegiar as sessões de treino nos dias em que, eventualmente, um paciente diabético esteja com a glicemia mais alta. Não quer dizer que é a melhor intensidade para treinar o ano inteiro ou é a única intensidade para se treinar. Não. Mas saber qual é o limiar anaeróbio, qual é a intensidade do limiar anaeróbio num paciente diabético, auxilia muito para num determinado dia que a glicemia dele estiver mais alta e eu quero abaixar mais o máximo de resultado de redução aguda agora, durante a sessão de treino, nesse dia eu coloco ele ou na esteira ou na bike na intensidade do limiar anaeróbio e eu tenho a maior taxa de remoção, né, e portanto de redução da glicemia agudamente para esse paciente. Isso é importantíssimo, né, do ponto de vista da intervenção do exercício clínico e, portanto, mostra também para a gente aí uma aplicação clínica importantíssima do limiar anaeróbio. Obviamente que para conhecer eu preciso fazer teste com os alunos. Eu não preciso obrigatoriamente fazer o limiar glicêmico para poder encontrar a intensidade do limiar. Eu posso fazer o limiar pelo talk test lá, dá uma olhada nos nossos vídeos aí. Nós temos também, né, vídeo falando sobre esse teste para identificação do limiar pelo drive ventilatório, a partir do talk test. E aí você não precisa fazer coleta de sangue em ninguém. Identificou a intensidade do limiar, você já sabe que nessa intensidade você tem a maior taxa de remoção de glicose sanguínea. Pronto, você identifica o limiar pelo caminho que te interessar, pelo caminho que for mais viável para você. Particularmente nós aqui identificamos por esse talk test, porque é uma medida não invasiva. Mas conhecer o limiar glicêmico e conhecer o padrão de resposta da glicemia ao exercício crescente determina então esse entendimento agora para nós, que a melhor intensidade de remoção de glicose ou de redução aguda da glicemia é a intensidade do limiar anaeróbio.
Isso é fundamental ter esse entendimento. Isso é a aplicação clínica de um conhecimento da fisiologia do exercício. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido e entendido, né, o porquê desse padrão de resposta agudo da glicemia e peço aí para que vocês, né, que tenham gostado, deixem aí a sua curtida, e quem não for ainda inscrito ou quem não estiver inscrito no nosso canal, por favor, faça a sua inscrição, porque isso também é importantíssimo para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigado, pessoal.